Paz e graça, meus queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tudo bem? Olha nós aqui de outra vez para a nossa reflexão, tá bom? E hoje nós vamos refletir no texto que se encontra em 2 Pedro, no versículo 2, tá bom? O nosso texto base aqui vai ser em 2 Pedro, a partir do versículo 12, que diz que eu quero aqui fazer uma introdução, né, para a gente poder fazer aí a nossa reflexão, amém? Então, o capítulo 2 da segunda carta de Pedro é uma das advertências mais fortes de todo o Novo Testamento. É uma advertência, né? Muito forte de todo o Testamento. É uma advertência aí muito forte, tá? Pedro fala para uma igreja que estava crescendo, né, se multiplicando, mas que também estava sendo atacada, não de fora, mas de dentro. Estava crescendo e sendo atacada, não de fora, mas principalmente de dentro da própria igreja. E ele deixa claro: os maiores perigos da fé nem sempre vêm do mundo, mas do engano espiritual que tenta se infiltrar no meio do povo de Deus. É um engano espiritual que aí vem tentando entrar no meio do povo de Deus. Então ele vem tratando aqui, né, justamente desses falsos ensinos, desses falsos profetas. A igreja sempre enfrentou falsos mestres. Aqui no versículo 1, nós podemos ver o conselho de Pedro, né? O que Pedro está ensinando. Pedro diz que, assim como no passado surgiram falsos profetas, no meio da igreja também se levantariam falsos mestres. No meio da igreja, a igreja somos nós, né? Desde os tempos de que Jesus veio, que a igreja do Senhor está na terra, assim se levantam falsos mestres também. Então, irmãos, a alerta, a exortação, a nossa reflexão aqui é para agora, é urgente, tá? E sempre existiu, tá bom? Ó, eles não chegam com aparência de lobo, chegam como ovelhas, eles não trazem escuridão declarada, mas trazem heresias e encobertas, traz heresias encobertas, fechadas, quieto ali, né? Eles trazem isso, tá bom? Vamos lá. A maior arma do inimigo não é ataque violento, não é, mas o engano sutil. A maior arma do inimigo não é aquele ataque violento, mas é um ataque sutil, calmo, aos poucos e sempre trabalhando naquilo. Aqui nós estamos nessa reflexão, né? Eu gosto sempre de estar lembrando como 2 Pedro, a partir do versículo 2, tá bom? Hoje também é assim, irmãos. Quando eu digo hoje, no mundo, no século que estamos vivendo, também é assim. Doutrinas que agradam a carne, a natureza humana, são ensinamentos que agradam o meu eu, né? A minha personalidade, a minha pessoa, os meus desejos, doutrinas que agradam a isso. Doutrina é ensinamento. Então vamos lá. Mensagens que não confrontam o pecado. Não confronta o pecado, está tudo certo, está tudo ok. Continuamos errando e falhando. Não precisa de doutrina, não precisa de ensinamento. Estou fazendo esse jogão para que a gente compreenda como eles vêm sutilmente e vêm ensinando. Lá Pedro já está exortando. E aqui nós estamos nessa reflexão, tá? É para nós refletir. Reflita aí você também. Analisa aí você, onde você estiver, tá bom? Medite aqui em 2 Pedro e vamos lá. O ensino que tira a autoridade da palavra. São ensinos que tiram a autoridade da palavra, né? Não estamos generalizando, mas aqui estamos falando justamente como Pedro está exortando, né, ali os seus ouvintes a tomarem cuidado, que o ataque vem é de dentro mesmo, nem é do mundo, mas é de dentro. E não vem assim aparente, ele vem sutilmente. Ele não vem lardeando, não, gritando, não. Ele vem com calma, ele vem aos poucos, com engano, tá bom? Pedro alerta: introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Pedro está alertando justamente isso, que introduzirão dissimuladamente heresias de destruição, destruidoras também, tá? O estilo de vida entrega quem ensina o engano. O estilo de vida da pessoa vai entregar a própria pessoa, tá? O engano, né? Aqui no versículo 2 até o versículo 3, nós podemos meditar.
e ter essa reflexão e analisar realmente e aplicar na nossa vida. Pedro diz que muitos seguiriam esses falsos mestres por causa da libertinagem e da ganância. Muitos seguiriam esses falsos profetas por causa da libertinagem e da ganância também. Esses mestres não vivem o que pregam. Você já sabe disso, tem muitos, mas nós não podemos também fazer mau juízo nem condenar todos. Não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para ficar bem atentos, buscar sempre na verdade, reconhecer e procurar viver. Isso aqui é para nós mesmos não sermos enganados e nem nós mesmos se deixar enganar por nós mesmos, tá bom? Usam a fé como comércio, nós já sabemos disso. Você faz essa reflexão, veja se realmente as escrituras não está dizendo, principalmente aqui em 2 Pedro, no versículo 2, a seguir, nós podemos já ter essa base do alerta de Pedro, tá certo? Porque hoje nós vemos o mesmo, sempre nós vemos o mesmo aqui. Pessoas vendendo unção, ou não é? Vende ou não vende? Prometendo o que Deus não prometeu, existe ou não existe? Buscando lucro em vez de almas, eles querem lucro em vez de buscar as almas, em vez de a igreja, né? E isso surge de dentro mesmo, tá? Nem às vezes é do mundo, é de dentro da própria igreja. É o que Pedro vem dizendo. Pedro diz que o juízo deles não dorme. Deus está vendo. Deus está vendo. O juízo que vem contra eles não está dormindo, não. E vai vir, porque Deus está vendo, ok? Vamos lá. Deus sabe julgar o ímpio e livrar os seus servos. Deus sabe também julgar a impiedade e livrar os seus servos. No versículo 4 até o versículo 9, tá bom? Você pode confirmar aí. Pedro traz 3 exemplos para mostrar que Deus não falha no seu juízo. 3 exemplos que Deus não falha no seu juízo. Os anjos que pecaram, tá? Os anjos que pecaram, o mundo dos dias de Noé, as cidades de Sodoma e Gomorra. Deus aqui ele fez, né? Deus não falhou não no seu juízo. E aqui está o exemplo, os anjos que pecaram, né? O mundo dos dias de Noé e as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas no meio desse juízo, Pedro destaca 2 coisas, no meio desse juízo todo, que Deus não esquece. Ele destaca 2 coisas. Deus sabe punir o ímpio. Deus sabe punir o ímpio. Deus sabe guardar o justo. Olha como Deus é maravilhoso. Então tá tudo explicadinho para nossa reflexão de vocês verem se tudo não acontece nos nossos dias. E muitas pessoas mesmo de dentro estão agindo dessa forma, né? E parece até que muitos falam a verdade ou vivem a verdade. E não é nada disso. Mas tem muitos também que são verdadeiros seguidores e ensinam e falam, né, a verdade e passa para todos nós a confiança, né, em Cristo Jesus pelas Escrituras, para que nós aí avaliamos a nossa vida e nós aplicamos nós mesmos. Tá bom, querido? Assim como guardou Noé e Ló, ele guarda você também, guarda nós também. Ele não guardou a Noé naquele juízo, ele não guardou a Ló lá em Sodoma e Gomorra, ele guarda nós também, né? Deus é justo, o julgamento de Deus é certeiro, mas também é certeira a proteção dele sobre os fiéis. O julgamento de Deus é certeiro, e acerta mesmo. Mas também é certeira sobre os seus fiéis. Ele guarda, tá? A arrogância espiritual e a marca dos enganadores. Arrogância, agora vamos tratar. Arrogância espiritual, né? E a marca dos enganadores, do versículo 10 até o 12, tá? Vamos lá. Pedro fala que falsos mestres são atrevidos, está aqui nas Escrituras. Ele fala que certos mestres são atrevidos, como tem homem e mulheres atrevidos, né? Arrogantes, como tem também bastante. E insolentes, como tem também bastante. Falam do que não conhecem, zombam do que não entendem. O verdadeiro homem e mulher de Deus não precisa de exibicionismo, precisa de obediência. O homem e a mulher de Deus verdadeiro não precisa ficar se exibindo, né? Não precisa disso tudo. O que precisa é a obediência. O que nós precisamos é obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo.
ao nosso Deus. Sim, falhamos, erramos, somos sujeitos nessa terra, mas nós devemos tomar cuidado também, para que a gente também não seja aqui enquadrados, né, nesses juízos e dentro do que o próprio apóstolo Pedro está falando, né, para a sua igreja, tá bom? Vamos lá. Pedro diz que esses mestres têm olhos cheios de adultério, está nas escrituras. Adultério em todas as formas, espiritual, né? Se é a igreja, pode ser uma noiva, mas é uma adúltera. E também nas suas vidas conjugais, nos seus viveres. Por isso que Pedro disse que esses mestres têm olhos de adultério. Nunca param de pecar e ainda enganam os inconstantes. Ainda enganam aqueles que tá em cima do muro, que tá meio lá, meio cá, né? Tá sem compreensão, tá nas dúvidas, ainda engana muitos deles. Então, o pecado deles não está só no ato, não é só naquilo que eles praticam ou não, mas no olhar, no desejo, na intenção, tá? O pecado deles está no olhar, no desejos, nas intenções. O pecado deles também estão aí. O pecado começa no coração, antes de chegar às suas mãos, na sua alma. O desejo está aí. O pecado começa na sua alma, no seu espírito, né? No que está dentro de si, até chegar no seu domínio, no que você faz. O que eles fazem, né? Que aqui é a nossa reflexão, e a nossa reflexão é essa, para que nós medite o que está dentro das escrituras sagradas. Então, muitos seguem o caminho de Balaão, né? Aqui está no versículo 15 até o versículo 16, que Pedro cita Balaão. Pedro aqui nesse capítulo ele cita Balaão, um profeta que conhecia a verdade, né? Pedro vai e cita Balaão. Esse Balaão é o profeta de Deus, ele conhecia a verdade, mas abandonou o caminho certo por amor ao lucro. Balaão abandonou a verdade por amor ao dinheiro, ao lucro. Irmãos, hoje está cheio, e não é lá fora, é dentro. Então, vamos abrir os nossos olhos espirituais, irmãos. Vamos ficar atentos. Você que realmente confia no Senhor, tem fé, né? Não quer viver na falha, no erro, nos pecados conhecidos, não quer. Mas cuidado, tem falsos profetas, tem falsos homens, falsas mulheres ensinando tudo quanto é jeito. Aqui está um exemplo, irmãos. O caminho de Balaão é um exemplo. Pedro cita ele conhecia a verdade, mas se vendeu por causa de lucro, de dinheiro, tá bom? Balaão mostra que não basta ter dom, tá? É preciso ter caráter. Aqui nós vemos logo, né, o caráter de Balaão. Não é só ter o dom, que ele era um profeta, mas não é só esse dom, não vai valer de nada. O que importa é você ter o caráter. E olha o caráter de Balaão como é que era. Não queremos esse caráter. E quando nós vemos alguém com esse tipo de caráter, ensinando a palavra de Deus, fuja. Vamos fugir. Nós estamos nessa reflexão. Vamos lá. Não basta saber profetizar, é preciso obedecer ao Deus da profecia, né? Profetiza, você profetizar e tal, tal. Mas isso aí não basta. O que importa é você obedecer a Deus, o Deus da profecia. É obedecer a Ele e entregar verdadeiramente a palavra, né? O ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Isso nós devemos fazer, tá? Hoje muitos têm voz bonita, discurso bonito, palco, luzes, mas Deus procura pessoas de joelhos, de temor, de compromisso. Tem tudo isso, mas Deus procura aqueles que têm temor, que estão em oração, que obedecem a palavra dele. Tem luz, tem glamour, tem todo tipo de coisa aparentemente lindo, maravilhoso, e muitas das vezes, irmãos, é engano puro. Não estou generalizando, não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que tem, existe, lá já existia e aqui existe muito mais, eu digo. Ok? Vamos lá. Eles prometem liberdade, mas são escravos. Eles prometem liberdade. Se você meditar aqui no capítulo de 2 Pedro, a partir do versículo 12, você vai ver. Estude com calma, peça discernimento do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai abrir o seu entendimento e você vai buscar nas Escrituras, estudando, você vai ver como hoje também é. Por isso que nós estamos nessa reflexão, meu amado. Viu, minha amada?
é só a gente profetizar ou a gente fazer qualquer coisa, a gente ter temor de Deus, buscar o conhecimento do Senhor, para que a gente não seja também enganado, porque está muito cheio. Esses falsos profetas vêm assim. E saia de dentro da própria igreja mesmo, que somos nós, tá? Não estou falando de denominação de tempo, porque isso aí já é também, já é daquela forma que você sabe. Então, pessoas, falando de pessoas. Vamos lá. Promete liberdade, mas são escravos. Do versículo 17 até o versículo 19. Falsos mestres prometem, tá? Os falsos mestres, eles prometem. Liberdade espiritual, revelação profunda e caminho fácil. Eles prometem isso. O que eles prometem? Liberdade espiritual, revelação profunda e caminho fácil. Isso eles prometem, tá bom? Isso são os falsos profetas. Mas Pedro diz, vamos lá, o que é que Pedro diz? Eles mesmos são escravos da corrupção. É profunda aqui essa passagem de Pedro aqui, é profundo. Eles prometem tudo isso, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Quem vive nessas práticas é um escravo. Está preso ali a isso. Se o evangelho que pregam não confronta o pecado, não é evangelho, é ilusão. Não confronta o pecado nunca. É uma ilusão. Para quê então? Você entende? Então, eles prometem, mas eles mesmos são escravos do pecado. E não confrontam o pecado de forma alguma. Vamos lá. O perigo da apostasia, versículo 20 até o versículo 22. Pedro termina com uma advertência fortíssima. Quem conhece a verdade e volta ao pecado fica pior do que antes. Quem conhece a verdade e volta, ao pecado, fica pior do que era antes, tá bom? É como o cão que volta ao vomito, a porca lavada que volta ao lamaçal. É duro, mas é Bíblia, tá bom? Tá aqui, você pode meditar. E isso já estamos vendo nos dias de hoje há muito tempo. Deus está chamando a igreja para firmeza, santidade e vigilância. A igreja somos nós. Santidade, vigilância, propósito sincero com o Senhor, mas temos que tomar esse cuidado. E aqui fica a nossa reflexão, e agora nós vamos entrar nessa conclusão. Entre tudo isso, tem uma conclusão. 2 Pedro, no versículo 2, nos chama para 3 posturas, tá? Vamos entrar agora na nossa conclusão. Nos chama para 3 posturas. Primeiro, vigilância. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Precisa ser vigilante. Nem tudo que parece ser espiritual vem de Deus, tá? Essa é a nossa conclusão. Segunda conclusão, santidade. Quem é de Cristo não vive em libertinagem. Olha aí, mais uma reflexão para nós, mais um cuidado, vigilância, santidade, tá bom? Isso devemos tomar cuidado. Quem é de Cristo não vive em libertinagem. Vamos lá. Terceiro, firmeza na palavra. A única defesa contra o engano é a verdade revelada. A única defesa contra o engano é a palavra revelada. Tá certo? Que Deus te use, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você. E aqui chegamos à nossa conclusão, a vigilância, a santidade e a firmeza. Nem tudo o que parece espiritual vem de Deus. Santidade, quem é de Cristo não vive em libertinagem. Firmeza na palavra, a única defesa contra o engano é a verdade revelada. Então está aqui a nossa conclusão de todo esse trabalho que nós temos aqui na nossa reflexão, tá certo? É uma reflexão, a fidelidade em tempos de engano. Nós temos que ser fiel ao Senhor nesses tempos de engano, tá bom? Deus abençoe, reflita, faça essa reflexão com calma, analise. Tá bom? Deus abençoe você que é inscrito no canal, você que se inscreveu, você que passa pelo canal, você que deixa o joinha. Deus te abençoe. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, ok? É só para nossa reflexão. Medite lá em 2 Pedro, no versículo 2, e o Espírito Santo fala com você diretamente na sua alma. Tá bom, querido? Deus abençoe, fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Muito obrigado.